Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Eu, Capitão, filme dirigido por Matteo Garrone, que foi o enviado da Itália para disputar o Oscar 2024 e acabou conseguindo a prestigiada indicação para melhor filme internacional. Nesse caso, o filme estreou no Festival de Veneza, conquistou vários prêmios, incluindo o de melhor diretor, mas diferentemente de outras temporadas que o candidato da Itália sempre entrava no Oscar com favoritismo, nesse caso foi diferente, porque faltava apoio de uma grande distribuidora nos Estados Unidos, mas quem trabalhou com o marketing de Eu, Capitão apostou no potencial da história e apostou numa jornada de festivais, mirando de certo modo também a temporada da crítica. E isso deu muito certo e fica até, eu acredito, como um exemplo para outros países que você não precisa ter necessariamente uma enorme visibilidade, basta saber trabalhar bem o filme nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, recebemos vários projetos entre curtas e longas que acabam lidando com a questão da emigração da África para a Europa. Muitas vezes como denúncia, muitas vezes como projetos para alertar sobre crises humanitárias. Não é diferente com Eu, Capitão, mas aí entra a questão do diretor, porque o Matteo Garrone ele acaba vinculando a Itália de certo modo, mas ele não abre mão do seu elemento de fantasia, que já é tradicional da sua filmografia. Essa marca é permanente na experiência e em vários casos nos últimos anos, diretores foram criticados por uma apropriação cultural ou por se colocar como intermediários de uma história que não cabe a eles contar. Nesse caso, Matteo Garrone diz que tudo que está em Eu, Capitão aconteceu na vida real, com 3 pessoas que acabaram inspirando ele a contar essa história. Então é um bom drama que rende bons debates e a indicação ao Oscar com certeza absoluta vai render ainda mais visibilidade. Seydou e Moussa, interpretados por Seydou Sarr e Moustapha Fall, são 2 jovens senegaleses que planejam deixar Dakar e entrar na Itália para escapar da pobreza e ter uma condição melhor de vida. Só que a jornada acaba se tornando muito mais difícil do que eles imaginavam. Existe no começo aquela percepção de que a saída da África seria libertadora, então os 2 têm uma paixão enorme pelo futebol, existe até uma discussão familiar sobre sair de Dakar ou não, tentar a vida na Europa, mas existe toda uma romantização disso também, que a partir do momento em que eles entrariam na Europa, a vida seria diferente e que eles iriam conseguir prosperar. Só que logo o filme toma um rumo mais duro e realista. A saída de Dakar é extremamente difícil e tem um contorno super complexo, com subornos, passagens por outros países e uma longa jornada no deserto, sendo que ninguém vai esperar pelos 2 em caso de dificuldade. No próprio deserto existem vários corpos para mostrar a dificuldade dessa jornada e aí que vem parte do teor fantástico do Matteo Garrone como realizador e da forma como ele molda também sonhos. Ou melhor, um pesadelo que acaba sendo idealizado de uma outra maneira. E você poderia, de certo modo, pegar todo o caso discutido em El Capitão e aplicar para outras realidades, como por exemplo, na questão de tentativa de entrada nos Estados Unidos. E aí os elementos de fantasia já comuns no filme do diretor ditam algumas diferenças, mais uma vez em um cenário chocante. É até fácil pegar estatísticas e falar sobre o número de pessoas que querem entrar na Europa ilegalmente ou sobre mortos nessa jornada, mas pouco se fala sobre a crise humanitária. E aí que entra a questão do cinema como intermediário, não do realizador, mas do potencial que o filme tem para gerar debates. Eu falo muito sobre isso aqui no canal. Então você tem 2 jovens que adoram futebol, 2 jovens que têm esse otimismo constante. Você nota isso na rotina, você nota isso na amizade, na maneira como um depende do outro. Tem segredos que nem os familiares sabem, mas que eles compartilham e que eles idealizam. Só que aí vem aquele cenário de contraste, da bondade dos 2, da boa-fé, do desejo de uma vida melhor, contra a realidade e aí todo um teor imprevisível também de pessoas que querem se aproveitar, de quem quer subornar, quem quer tirar dinheiro a todo custo. E apesar do tema ser constantemente debatido, eu acho que poucos filmes tocam na ferida do modo como Eu, Capitão toca, especialmente desse fluxo recente de filmes sobre a mesma temática, em que você discute sobre o valor da vida, sobre querer sair de uma realidade para entrar na Europa visando uma vida melhor. Em alguns momentos o filme tem pausas mais acentuadas e busca paralelos entre os jovens em situações distintas para lidar com cenários diversos, também sobre perigos e cotidiano. No final das contas, uma narrativa bem forte que trata sobre crimes, trata sobre desejos e uma vontade de ter uma vida melhor. O cenário de Dakar contra a projeção de uma vida na Europa é o que move o Capitão do início ao fim. Para o Capitão, nota 8.
Por conta da indicação no Oscar, o filme recebeu lançamento nos Estados Unidos e também, no final de fevereiro, chega nas salas de cinema do Brasil. Lançamento limitado, mas pelo menos existe essa janela de visibilidade, o que é sempre importante. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!